Ela estava grávida de 7 meses, sentada à mesa, comemorando o aniversário de casamento, quando o marido milionário resolveu destruir tudo. Elisa, eu quero o divórcio. 2 meses antes do parto, ele escolheu a amante. Me apaixonei por outra pessoa, vou cumprir minhas obrigações financeiras. Mas esse casamento acabou. O que ele não sabia é que aquela mulher não iria implorar, não iria cair. Anos depois, quando ele foi algemado diante das câmeras, ela já estava no topo, vivendo a vida que ele jamais teria. Você está no canal Histórias Comoventes, onde cada alma ferida encontra abrigo. Enquanto a história avança, me conta de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. O jantar de aniversário de casamento deveria ter sido perfeito. Elisa ajeitou o vestido de maternidade azul marinho, acariciando a barriga de 7 meses. Ela havia reservado o restaurante favorito de Rodrigo, aquele com vista para a cidade. 3 anos juntos. 3 anos que pareciam um conto de fadas. Até aquela noite. Rodrigo chegou atrasado, como sempre ultimamente. O terno Armani estava impecável, mas seus olhos evitavam os dela. Elisa sentiu um frio na espinha que nada tinha a ver com o ar-condicionado do restaurante. Elisa, precisamos conversar, ele disse, sem nem tocar no champanhe que ela havia pedido. Suco de uva para ela, é claro. Ela riu nervosamente. Que jeito sério, amor, está tudo bem? Eu quero o divórcio. As palavras caíram como bombas sobre a mesa. O garçom que trazia as entradas congelou a 3 metros de distância. O quê? Elisa sentiu o mundo girar. Me apaixonei por outra pessoa, a Yasmin. Você a conhece, minha assistente. Ah, sim. Yasmin. 23 anos, pernas intermináveis, sempre com aqueles saltos agulha e sorrisos que duravam 1 segundo a mais do que o necessário. Rodrigo, eu estou grávida de 7 meses. Do seu filho. Eu sei, e vou cumprir minhas obrigações financeiras, mas não posso continuar nesse casamento. Não seria justo com nenhum de nós. Elisa olhou para o homem com quem havia se casado. O CEO da RM Incorporações, o homem que a pediu em casamento em Paris, que chorou quando viu o teste de gravidez positivo. Onde estava aquele homem? Você está falando sério? Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. 2 meses antes do nosso filho nascer, você vai me abandonar por sua secretária? Assistente executiva, ele corrigiu, e Elisa quase riu da audácia. Sabia que é engraçado? Ela se levantou, ignorando os olhares curiosos das outras mesas. Eu cancelei uma reunião importante hoje para estar aqui. Estava prestes a te contar que consegui uma proposta incrível de emprego. Mas acho que agora vou aceitar sem consultar meu marido. Ah, espera. Ela fez uma pausa teatral. Logo não terei mais marido, né? Rodrigo teve a decência de parecer desconfortável. Elisa, não. Você fez sua escolha, agora vive com ela. Ela pegou a bolsa. Ah, e Rodrigo. Espero que a Yasmin seja boa em planilhas, porque é só isso que você vai ter. Você acabou de perder a melhor coisa que já te aconteceu. E com a cabeça erguida, Elisa saiu do restaurante, só permitindo que as lágrimas caíssem quando entrou no táxi. Ela não sabia ainda, mas aquela seria a última vez que choraria por Rodrigo Montenegro. 3 semanas depois, Elisa estava assinando os papéis do divórcio no escritório do advogado. Rodrigo teve a generosidade de oferecer uma pensão mensal e metade de um apartamento menor. Ela aceitou sem discutir. Tinha planos maiores. Tem certeza que não quer pedir mais? Perguntou doutora Beatriz, sua advogada. Você tem direito a muito mais. Tenho certeza. Só quero acabar logo com isso. Enquanto Rodrigo assinava os documentos com um sorriso de alívio mal disfarçado, Elisa já estava mentalmente mobiliando seu novo escritório. A proposta que ela mencionara no jantar era real. Diretora de marketing da Vanguard Tech, uma startup em ascensão meteórica. No estacionamento, ela quase colidiu com um homem de jaleco branco. Desculpe, ele disse, segurando-a pelos ombros para evitar a queda. Seus olhos castanhos eram preocupados. Você está bem? E o bebê? Elisa piscou, surpresa. Como você... Ele apontou para a barriga dela e sorriu. Sou obstetra.
Meio que é meu trabalho notar essas coisas. Dr. Rafael Almeida estendeu a mão. Elisa Oliveira. Ela apertou sua mão, notando o calor reconfortante. Recém-divorciada, para ser exata. Ai, ele fez uma careta. Timing ruim? O pior possível, mas estou bem. E pela primeira vez em semanas ela percebeu que estava dizendo a verdade. Olha, eu sei que acabamos de nos conhecer, mas... Ele hesitou. Você tem obstetra? Porque se não tiver, eu conheço alguns excelentes, incluindo eu mesmo, mas sei que seria estranho. Elisa riu. Realmente riu. Você está me oferecendo seus serviços médicos no estacionamento? Quando você coloca assim, parece muito pior. Ele sorriu de volta e Elisa notou as ruguinhas ao redor dos olhos. Cabelo levemente grisalho nas têmporas. Nada como Rodrigo, que tinha pavor de envelhecer. Mas sério, se precisar de indicação... Na verdade, Elisa surpreendeu-se dizendo: minha obstetra acabou de se mudar para Portugal. Então sim, estou procurando alguém. Rafael tirou um cartão do bolso. Sem impressão, mas se quiser liga. Prometo ser profissional. Naquela noite, Elisa olhou para o cartão na geladeira. Doutor Rafael Almeida, obstetrícia e ginecologia, cuidando de vidas que estão por vir. Algo lhe dizia que aquele encontro casual no estacionamento não tinha sido tão casual assim. Elisa encarou o espelho do minúsculo apartamento que agora chamava de lar. Barriga de 8 meses, olheiras profundas, cabelos presos num coque desleixado. Uma semana no novo emprego e ela já se sentia exausta. Mas era uma exaustão boa, produtiva. Você consegue, disse para seu reflexo, ajeitando o blazer de maternidade. O telefone tocou. Era Júlia, sua melhor amiga desde a faculdade. Adivinha quem eu vi ontem? A voz de Júlia tinha aquele tom de fofoca suculenta. Júlia, são 7 da manhã. Rodrigo e a Yasmin. No shopping, ela estava experimentando vestidos de noiva. Elisa sentiu uma pontada, mas não de dor. Era quase pena. Que bom para eles. Que bom. Elisa, você está bem? Bateu a cabeça? Estou ótima. Melhor do que estive em meses. E era verdade. Nos últimos meses do casamento, ela se sentia apagada, sempre em segundo plano. Agora, mesmo grávida e recém-divorciada, sentia-se mais viva. Aliás, tenho uma reunião importante hoje. Vou apresentar a campanha nova. Vai com tudo, querida. E não esquece da consulta às 4. Ah, sim. A consulta com o Dr. Rafael. Elisa havia ligado para ele uma semana após o encontro no estacionamento, quase desligando 3 vezes antes de concluir a ligação. Ele fora totalmente profissional, mas havia algo em sua voz ao telefone que a fazia sorrir. A reunião na Vanguard Tech foi um sucesso estrondoso. O CEO, Thomas Chen, um sino-americano de 38 anos, que transformara uma startup em seu quarto numa empresa avaliada em bilhões, bateu palmas. Isso é exatamente o que precisávamos. Elisa, você é brilhante. Ela sentiu o bebê chutar, como se estivesse celebrando também. À tarde, na clínica, Rafael a recebeu com um sorriso caloroso. Como está nossa mamãe mais ocupada do mundo? Cansada, mas feliz. Durante o ultrassom, eles conversaram. Rafael contou sobre seu divórcio 3 anos antes. Ela queria um marido que não trabalhasse 60 horas por semana. Sobre sua paixão por cozinhar, única forma de relaxar, e sobre como quase desistiu de medicina no 3º ano. A anatomia quase me matou. É um menino, ele disse, apontando para a tela. Parabéns. Elisa olhou para a imagem borrada do filho. Seu filho. Dela. Vou chamá-lo de Gabriel, disse suavemente. Lindo nome. Rafael limpou o gel da barriga dela com cuidado profissional, mas seus dedos demoraram 1 segundo a mais. Elisa, eu sei que isso é completamente inapropriado e você pode me processar por assédio, mas... Você gostaria de jantar comigo? Depois que o Gabriel nascer, claro. E só se você quiser. Sem pressão. Esqueça que perguntei. Elisa sentou-se, ajeitando a roupa. Ele parecia genuinamente nervoso, coisa que Rodrigo nunca parecera. Rodrigo sempre tivera certeza de tudo. Sim,
Ela disse simplesmente: sim, você vai me processar ou sim, você aceita? Aceito o jantar, Dr. Almeida. Ela sorriu. Mas você paga. Naquela noite, enquanto montava o berço sozinha, com tutoriais do YouTube e várias palavras de baixo calão, Elisa recebeu uma mensagem de número desconhecido. Vi que você está trabalhando na Vanguard. Cuidado, aquela empresa não vai durar. R. Ela bloqueou o número sem responder. Rodrigo não tinha mais voz em sua vida, mas no fundo, uma sementinha de preocupação foi plantada. E se ele estivesse certo? E se ela tivesse cometido um erro? Elisa balançou a cabeça. Não. Ela havia passado anos demais duvidando de si mesma por causa dele. Aquilo acabara. Gabriel nasceu numa terça-feira chuvosa, 3 semanas antes do previsto. Elisa estava em casa, revisando propostas de campanha, quando sentiu a primeira contração. Não, murmurou, olhando para o relógio. Você tem que esperar até sexta, Gabriel. Mamãe tem apresentação quinta-feira. Outra contração mais forte. Ela ligou para Rafael com dedos trêmulos. Estou a caminho, ele disse imediatamente. Respira, Elisa. Você é forte. Você consegue. O parto durou 8 horas. Longas, dolorosas, intensas 8 horas. Júlia segurou sua mão o tempo todo, enquanto Rafael coordenava tudo com calma profissional. Só mais um pouco, ele encorajava. Você está indo maravilhosamente bem. Quando Gabriel finalmente nasceu, com um choro robusto que encheu a sala, Elisa sentiu algo se quebrar e se reconstruir dentro dela. Ela era mãe agora. Tinha alguém que dependia completamente dela. Ele é perfeito, Rafael disse, colocando o bebê em seus braços. Por um momento, seus olhos se encontraram por cima da cabecinha de Gabriel, e Elisa viu algo ali que a fez corar. Rodrigo apareceu no hospital no dia seguinte. Elisa ainda estava exausta, cabelo despenteado, usando uma camisola hospitalar horrível. Ele entrou com flores e um sorriso hesitante. Posso conhecê-lo? Elisa queria recusar, mas olhou para Gabriel. Ele merecia conhecer o pai, mesmo que o pai fosse um idiota. 5 minutos. Rodrigo pegou o bebê desajeitadamente. Ele é pequeno. 3,5 kg é tamanho normal, Rodrigo. Elisa revirou os olhos. Yasmin e eu marcamos casamento para o próximo mês. Ele soltou isso do nada, ainda olhando para Gabriel. Eu queria que você soubesse por mim. Parabéns. A voz de Elisa saiu plana. Elisa, eu sinto muito pela forma como terminei as coisas. Você não merecia. Não, eu não merecia. Ela pegou Gabriel de volta. Mas sabe o que descobri, Rodrigo? Eu não preciso do seu arrependimento. Eu não preciso de você. Tenho um filho lindo, um emprego incrível e uma vida pela frente. Você fez o que achou melhor. Agora, vive com as consequências. Rodrigo pareceu querer dizer algo mais, mas assentiu e saiu. Rafael entrou minutos depois, com café. Ele foi embora? Perguntou casualmente, mas Elisa percebeu a tensão em seus ombros. Foi, e não volta tão cedo. Ela tomou um gole do café. Rafael, sobre aquele jantar. Você não precisa ir se não quiser. Sem pressão, lembra? Eu quero, mas tenho um bebê recém-nascido e uma apresentação crucial na quinta-feira. Que tal levarmos Gabriel junto? Um jantar bem casual, sem romance, só 2 amigos comendo pizza? O sorriso dele iluminou o quarto. Pizza com um bebê chorando ao fundo? Isso sim é sedução moderna. Elisa riu, e Gabriel escolheu aquele momento para fazer cocô explosivo, algo que conseguiram ouvir claramente. Bem-vindo à paternidade por procuração, ela brincou, enquanto Rafael recuava dramaticamente. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital com Gabriel dormindo no berço ao lado, Elisa pegou o telefone e fez algo que vinha adiando. Checou as redes sociais de Rodrigo. Lá estava ele, todo sorridente ao lado de Yasmin. A legenda dizia: com meu amor verdadeiro, algumas pessoas entram na nossa vida para nos mostrar o que realmente importa. #novos começos, #amor verdadeiro. Elisa olhou para Gabriel, sua bochechinha rosada, seus dedinhos minúsculos. Você sabe o que realmente importa, meu amor? Ela sussurrou. Você. E mamãe vai te dar o mundo.
Ela bloqueou Rodrigo em todas as redes sociais. 6 meses depois, Elisa estava no auge. A campanha que ela desenvolveu para a Vanguard Tech viralizou, colocando a empresa no mapa. Gabriel era um bebê feliz e gorduchinho que adorava Rafael, que visitava casualmente 3 vezes por semana com comida caseira. E Rodrigo? Bem, Rodrigo estava tendo problemas. Elisa descobriu através de Júlia, que descobriu através da prima, que descobriu através da cabeleireira, que descobriu através da manicure. A rede de fofocas feminina é assustadoramente eficiente. A RM Incorporações estava afundando. Um grande investimento imobiliário dera errado espetacularmente. Rodrigo perdera metade dos clientes para concorrentes. E Yasmin, descobriu-se que ela estava mais interessada em sua carteira do que em seu coração. Ela foi vista com o sócio dele no mesmo restaurante onde ele te pediu em divórcio. Júlia relatou com deleite malicioso. A ironia. Acho que até Alanis Morissette ficaria impressionada. Elisa estava amamentando Gabriel quando recebeu a ligação. Elisa Oliveira? A voz era formal, masculina, desconhecida. Sim? Meu nome é André Tavares, sou advogado do Sr. Rodrigo Montenegro. Ele gostaria de renegociar os termos da pensão. Algo frio e afiado se instalou no estômago de Elisa. Renegociar como? Bem, dadas as dificuldades financeiras atuais do meu cliente, ele quer pagar menos, não era pergunta. Em termos técnicos, a resposta é não. Temos um acordo assinado. Ele que se vire. Ela desligou, tremendo de raiva. Gabriel choramingou, sentindo sua tensão. Tudo bem, meu amor, ela murmurou. Mamãe só está brava com um idiota. 1 hora depois, Rodrigo ligou pessoalmente. Elisa, por favor, seja razoável. Razoável? Razoável? Você me deixou grávida de 7 meses por sua secretária e agora quer que eu seja razoável? Assistente executiva, ele corrigiu automaticamente, e Elisa quase jogou o telefone pela janela. Rodrigo Montenegro, você vai pagar cada centavo que deve ao seu filho. Cada. Maldito. Centavo. E sabe por quê? Porque ao contrário de você, eu me importo com Gabriel. Agora me deixa em paz. Ela bloqueou o número, mas ele apareceu na porta do apartamento dela no dia seguinte. Azar o dele que Rafael estava lá, ajudando a montar um andador para Gabriel. Quem é você? Rodrigo perguntou, franzindo a testa para Rafael. Eu sou o obstetra dela, e amigo, e a pessoa que realmente estava lá quando Gabriel nasceu. Rafael se levantou, mostrando toda a sua altura de 1,85. E você é? O pai do bebê. Biologicamente, talvez, mas paternidade é mais que DNA. Elisa quase aplaudiu. Rodrigo olhou de um para o outro. Você já está com outro faz 6 meses. E você começou a trazer sua amante para jantares de negócios 3 meses antes de me pedir o divórcio. Acredite, Rodrigo, eu sei. Ela cruzou os braços. Uma das suas clientes me contou. Achou que eu deveria saber que meu marido estava me humilhando publicamente. Rodrigo empalideceu. Elisa, Vá embora, Rodrigo, e não volta até que esteja pronto para ser um pai de verdade, não apenas um doador de esperma com carteira de crédito. Depois que ele saiu, Rafael a abraçou. Você foi incrível, ele murmurou contra seu cabelo. Estou tremendo. Tremor de pura badasserie. Ele recuou, sorrindo. É uma palavra técnica. Quer dizer coragem. Você foi muito corajosa. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, eles finalmente tiveram aquele jantar. Pizza fria na sala de estar, luz baixa, Gabriel no monitor ao lado. Posso te beijar? Rafael perguntou de repente. O coração de Elisa disparou. Pensei que nunca ia perguntar. O beijo foi lento, doce, completamente diferente dos beijos práticos e apressados de Rodrigo. Rafael beijava como se tivesse todo o tempo do mundo, como se ela fosse preciosa. Quando se separaram, ele estava sorrindo. Vale mencionar que estou completamente apaixonado por você desde que te vi no estacionamento? Vale mencionar que sou um pacote completo? Bebê, bagagem emocional, ex-marido problemático? Vale mencionar que eu adoro pacotes completos? Eles riram, e Gabriel escolheu aquele momento para chorar. Interruptor de momentos esse meu filho, Elisa brincou levantando. Nosso filho,
Rafael corrigiu suavemente. Se você me deixar fazer parte da vida de vocês. E Elisa, olhando para aquele homem maravilhoso que aparecera na hora certa, soube que estava pronta para recomeçar. Um ano se passou como um furacão de fraldas, reuniões e noites mal dormidas. Gabriel deu seus primeiros passos correndo direto para Rafael, que oficialmente se tornara seu papai Rafa, porque Gabriel ainda não conseguia pronunciar Rafael direito. A Vanguard Tech dobrou de tamanho e Elisa foi promovida a VP de Marketing e Inovação. Ela estava no topo do mundo. Mamãe! Gabriel correu pela sala segurando um dinossauro de pelúcia. Rafa disse que vai fazer panqueca. Papai Rafa é um santo, Elisa brincou, beijando a bochecha gordinha do filho. Rafael estava na cozinha do apartamento novo, bem maior que o anterior, preparando o café da manhã. Eles não moravam juntos ainda. Rafael insistia em respeitar o tempo de Elisa, mas passavam quase todos os finais de semana juntos. E algumas noites entre semana. E ok, a escova de dentes dele já tinha residência fixa no banheiro dela. Panquecas para meus dois amores, Rafael anunciou, trazendo uma pilha dourada e perfeita. Ele usava o avental ridículo que Elisa comprara de presente, Grill Sargent, com uma espátula desenhada. Elisa pegou o celular para fotografar a cena doméstica quando viu a notificação. Um artigo de jornal econômico. RM Incorporações à beira da falência. O império de Rodrigo Montenegro desmorona. Ela clicou sem querer. O artigo era brutal. Detalhava cada erro de Rodrigo. Investimentos desastrosos, perda de clientes-chave, dívidas acumuladas. Havia até uma menção ao seu casamento relâmpago com Yasmin, que terminara em divórcio escandaloso 6 meses depois. Ela fugira com o sócio dele e metade dos ativos. Você está bem? Rafael perguntou, notando sua expressão. Rodrigo está quebrado. Ela mostrou o telefone. Completamente falido. Rafael leu em silêncio, então olhou para ela. E como você se sente? Elisa esperava sentir alegria, satisfação, aquela vingança doce que prometem nos filmes, mas tudo o que sentiu foi vazio e um pouco de pena. Eu não sei. Devia estar feliz? Você não é obrigada a sentir nada. Ele segurou sua mão. Ele fez escolhas ruins e está pagando por elas. Isso não tem nada a ver com você. Gabriel, alheio ao drama adulto, comia panquecas com as mãos, melando tudo. Sabe o que é engraçado? Elisa disse. Há um ano, eu estava destruída. Achava que minha vida tinha acabado e agora... Ela olhou ao redor. O apartamento cheio de luz. Gabriel rindo. Rafael sorrindo para ela com aqueles olhos que a faziam derreter. Agora eu tenho tudo que sempre quis. E ele não tem nada. O telefone tocou. Número desconhecido. Elisa atendeu sem pensar. Elisa? A voz de Rodrigo estava irreconhecível. Rouca, quebrada, desesperada. Por favor, não desligue. Rafael franziu a testa, mas não disse nada. O que você quer, Rodrigo? Eu... preciso de ajuda. A empresa está afundando. Os credores estão atrás de mim, eu não tenho mais nada. Uma pausa. Você conhece gente influente agora. Na Vanguard, no mercado. Se você pudesse falar com alguém, dar uma indicação... Elisa quase riu. A audácia do homem era impressionante. Você está me pedindo um favor? Estou implorando, por favor. Eu sei que fui horrível com você. Eu sei que não mereço. Mas estou desesperado. E o que você me oferece em troca? A voz de Elisa saiu fria, calculista. Rafael arqueou uma sobrancelha, curioso. O que você quiser. O que está ao meu alcance? Renúncia total da guarda do Gabriel. Sem visitas, sem direitos, sem pensão, de nenhum dos lados. Você sai completamente das nossas vidas. Silêncio do outro lado. Elisa, ele é meu filho. Biologicamente. Mas você nunca foi pai dele, Rodrigo. Nunca esteve em nenhuma consulta médica, nenhum aniversário, nenhuma noite de febre. Você escolheu sua carreira e sua amante. Agora escolhe de novo, seu orgulho ou uma chance de reconstruir sua vida. Ela podia ouvir a respiração pesada dele. Eu preciso pensar. Você tem 24 horas.
Depois minha oferta expira. Ela desligou. Rafael a olhava com uma mistura de admiração e choque. Você é assustadora quando quer. Aprendi com os melhores. Elisa deu de ombros. E antes que pergunte, sim, vou ajudá-lo. Mas nos meus termos. Thomas me deve alguns favores. Posso fazer Rodrigo conseguir uma reunião com investidores. O resto é com ele. Por que ajudá-lo? Depois de tudo? Elisa olhou para Gabriel, que agora tentava alimentar o dinossauro de pelúcia com pedaços de panqueca. Porque segurando raiva, eu só machuco a mim mesma. E porque quero que Gabriel cresça sabendo que a mãe dele é maior que qualquer mágoa. Ela sorriu. E talvez, só talvez, porque uma parte pequena de mim quer que Rodrigo veja exatamente o que ele perdeu. Que ele passe o resto da vida sabendo que poderia ter tido tudo isso. Rafael a beijou, longo e profundo. Casa comigo. Elisa piscou. O quê? Casa comigo, não agora, não amanhã, mas eventualmente, quando você estiver pronta. Só quero que você saiba que eu vou estar aqui, sempre. Lágrimas queimaram seus olhos. Isso foi o pedido de casamento mais estranho da história. É que sou romântico assim. Ela riu e Gabriel gritou beijo batendo palmas. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Elisa abriu o laptop e escreveu um e-mail para Thomas Chen. Explicou a situação, pediu um favor. A resposta veio em 2 minutos. Manda ele aparecer segunda-feira às 10 horas, mas você me deve um almoço. Elisa encaminhou para Rodrigo com uma única linha. Segunda, às 10 horas. Vanguard Tech. Seja pontual e humilde. Sua única chance. E então, finalmente, ela fechou aquele capítulo. A segunda-feira chegou com um céu cinzento que parecia prenunciar tempestade. Elisa estava na Vanguard Tech desde as 8 da manhã, nervosa de uma forma que não conseguia explicar. Não era medo, era expectativa. Rodrigo chegou às 9h45, 15 minutos adiantado. Ela o viu da janela de sua sala. Terno amarrotado, provavelmente o único que ainda tinha, cabelo desgrenhado, ombros curvados. Nada do CEO confiante e arrogante que a deixara grávida de 7 meses. Ele realmente estava destruído. Thomas Chen a chamou no interfone. Sua caridade chegou. Tem certeza disso? Absoluta. A reunião durou exatas 45 minutos. Elisa não participou. Ficou em sua sala tentando trabalhar, mas incapaz de se concentrar. Quando tudo terminou, Thomas entrou sem bater. Ele tem potencial, disse, jogando-se na cadeira em frente à mesa dela. Ideias boas, experiência sólida, mas está desesperado, e pessoas desesperadas cometem erros. Você vai ajudá-lo? Vou apresentá-lo a alguns investidores, arranjar uma consultoria freelancer aqui. Salário modesto, nada garantido. Se ele se provar, quem sabe? Thomas a estudou com seus olhos perspicazes. Por que está fazendo isso, Elisa? Porque posso, e porque no fundo não quero que Gabriel cresça sabendo que o pai dele morreu na sarjeta por minha causa. Muito nobre da sua parte. Ele sorriu ironicamente. Ou muito estratégico. Agora ele te deve tudo. É uma bela jogada de poder. Talvez Thomas estivesse certo. Talvez houvesse um pouco de manipulação ali. Mas Elisa estava em paz com isso. Rodrigo a esperava no corredor quando ela saiu. Ele parecia menor, diminuído. Elisa, eu não sei como agradecer. Não agradeça. Eu não fiz isso por você. Ela manteve a voz firme. Fiz por Gabriel. E tem um preço. Ele engoliu seco. Eu sei. Os papéis da renúncia de guarda. Elisa tirou um envelope da bolsa. Meu advogado já preparou tudo. Você assina, registra e nunca mais precisa se preocupar com pensão ou visitas. Está livre. Livre. Ele repetiu a palavra como se fosse veneno. Pegou o envelope com mãos trêmulas. Posso pelo menos vê-lo às vezes? De longe. Saber como ele está? Não. A palavra saiu dura. Final. Você fez sua escolha há 1 ano e meio. Escolheu Yasmin. Escolheu sua carreira. Escolheu seu orgulho. Agora, vive com as consequências. Yasmin me deixou. A voz dele quebrou. Levou metade de tudo e fugiu com o Diego, meu sócio.
Meu melhor amigo desde a faculdade. Eles estão morando em Milão agora, com o dinheiro que ela roubou de mim. Elisa sentiu uma pontada de satisfação que tentou, sem sucesso, suprimir. Karma é uma vadia, não é? Eu mereço tudo isso. Rodrigo olhou para ela com olhos vermelhos. Você está linda, sabia? Feliz, radiante. Eu joguei fora a melhor coisa que já tive. Sim, jogou. Elisa não suavizou o golpe. E agora eu tenho um homem que me ama de verdade, que ama meu filho como se fosse dele e que está comigo nos momentos difíceis. Você foi o melhor erro da minha vida, Rodrigo, porque me levou até aqui. Ele assentiu derrotado. Vou assinar os papéis e vou desaparecer da sua vida. É o mínimo que posso fazer. Rodrigo? Ela o chamou quando ele já estava se virando. Boa sorte com os investidores, de verdade. Você foi um marido horrível, mas não é burro. Se esforçar, pode reconstruir algo. Sem você ao meu lado, qualquer coisa que eu construir será oca. Ele sorriu tristemente. Mas obrigado. Por tudo. Por esta chance que eu não mereço. Elisa o viu ir embora. Aquele homem que um dia ela amara, agora apenas uma sombra. E não sentiu nada além de alívio. Naquela noite, Rafael preparou um jantar especial. Velas, vinho, suco para Elisa, que estava amamentando Gabriel. Música suave. Gabriel já dormia no quarto. O que estamos comemorando? Elisa perguntou intrigada. Você. Sua força. Sua incrível capacidade de ser a pessoa maior. Ele ergueu a taça. E o fato de que oficialmente sou agora o único pai que Gabriel conhece. Rodrigo assinou os papéis. Ela confirmou. Esta tarde. O advogado já registrou tudo. Como você se sente? Livre. E era verdade. Um peso que Elisa nem sabia que carregava se dissipou. Completamente livre. Rafael se ajoelhou. Do bolso, tirou uma pequena caixa azul. O coração de Elisa parou. Eu sei que disse que podíamos esperar. Mas sabe o quê? Eu não quero esperar. Quero acordar com você todos os dias. Quero brigar sobre quem vai trocar a fralda do Gabriel às 3 da manhã. Quero envelhecer ao seu lado e ver nossos cabelos ficarem brancos juntos. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples e perfeito. Elisa Oliveira, você me daria a honra de ser meu caos organizado para sempre? Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Isso foi o pedido mais piegas e maravilhoso que já ouvi. Então é um sim? É um sim gigante, óbvio, Dan. Ela riu e chorou ao mesmo tempo, mas com uma condição. Qualquer uma. Você adota o Gabriel legalmente. Quero que ele tenha seu sobrenome. Quero que seja oficial. Rafael a puxou para um beijo. Já pedi os papéis da adoção na semana passada. Estava só esperando o momento certo. Eles fizeram amor ali mesmo, na sala, com urgência e ternura, rindo quando quase derrubaram uma vela, sussurrando promessas entre beijos. Depois, deitados no sofá, Elisa pegou o celular e viu uma mensagem de Júlia. Acabei de ver no Insta da Yasmin. Ela postou foto em Milão com legenda Amor verdadeiro não tem preço, ao lado do Diego. E nos comentários tem gente dizendo que Rodrigo tá quebrado. Karma is real, baby. Elisa mostrou para Rafael, que riu. Você quer que eu sinta a pena dele? Ela perguntou. Quero que você sinta o que quiser sentir, sem culpa. Então não sinto nada. Ele é passado. Você e Gabriel são meu futuro. 3 meses depois, Elisa e Rafael se casaram numa cerimônia pequena e íntima. Gabriel foi o pajem, jogando pétalas para todo lado, menos no caminho certo, arrancando risadas de todos. E Rodrigo? Bem, ele conseguiu reconstruir parte de seus negócios com a ajuda dos contatos que Thomas forneceu. Mas nunca chegou perto do que tinha antes. E todas as noites, ele passava pelas redes sociais de Elisa. Ela desbloqueara numa demonstração de indiferença total, vendo a vida perfeita que ela construíra sem ele. Aquela era sua verdadeira punição. Não a falência, não a traição de Yasmin, mas saber exatamente o que perdera. E nunca poder recuperar. 2 anos depois do casamento, Elisa estava no topo do palco do maior evento de tecnologia da América Latina, o Tech Summit Brasil. Milhares de pessoas na plateia, câmeras transmitindo ao vivo para o mundo inteiro.
E é com imenso orgulho que anuncio, ela disse ao microfone, sentindo a adrenalina correr nas veias, que a Vanguard Tech acaba de fechar parceria com 3 das maiores empresas de tecnologia do Vale do Silício. Estamos levando a inovação brasileira para o mundo. A plateia explodiu em aplausos. Flashes dispararam. Thomas Chen, ao lado dela, sorriu com orgulho paternal. Nos bastidores, Rafael esperava com Gabriel, agora com 3 anos e meio, cheio de energia. Mamãe foi incrível, Gabriel gritou quando ela desceu do palco pulando em seus braços. Sempre é, Rafael disse beijando-a. Minha CEO favorita. VP, ela corrigiu, rindo. Por enquanto, Thomas interrompeu aproximando-se. Elisa, precisamos conversar, em particular. 10 minutos depois, na sala VIP, Thomas soltou a bomba. Quero que você seja a próxima CEO da Vanguard. Elisa quase derrubou a taça de champanhe. O quê? Mas você... Vou assumir apenas como chairman do conselho. Quero viajar, aproveitar a vida, talvez até encontrar alguém que me aguente. Ele sorriu. E você é a pessoa certa para liderar. Sempre foi. Aquela campanha que viralizou? Foi só o começo. Você tem visão, garra e, mais importante, você entende pessoas. Thomas, eu não sei se... Diga sim, ou vou ficar muito ofendido e chorar no meu iate. Elisa riu. Quando você coloca assim... É sim. É sim. Ela mal podia acreditar. CEO. Ela, que há 3 anos estava sendo humilhada num restaurante, grávida e abandonada, agora seria CEO de uma empresa bilionária. Naquela noite, em casa, a casa nova, espaçosa, com o jardim onde Gabriel corria com o cachorro que Rafael dera de presente, eles comemoraram. Estou tão orgulhoso de você, Rafael disse, depois que colocaram Gabriel para dormir. E um pouco intimidado, minha esposa é CEO, eu sou só um obstetra humilde. Você é o homem que me segurou quando eu estava caindo aos pedaços, que amou meu filho como se fosse seu, que me faz rir quando quero chorar. Elisa se aninhou em seus braços. Você é meu herói silencioso. Piegas. Aprendi com você. Eles riram, e o telefone de Elisa vibrou. Uma notificação do LinkedIn. Rodrigo Montenegro começou a seguir você. Ela mostrou para Rafael, que franziu o senho. Você vai bloquear? Não. Elisa sorriu maliciosa. Deixa ele ver. Deixa ele acompanhar cada conquista, cada sucesso, cada momento feliz. É uma vingança muito mais doce que qualquer bloqueio. E realmente era. Porque nos dias seguintes, quando a notícia da promoção de Elisa estourou em todos os jornais de negócios, Rodrigo viu. Quando ela apareceu na capa da revista Forbes Brasil como uma das executivas mais promissoras do país, Rodrigo viu. Quando as fotos da família perfeita, ela, Rafael e Gabriel em férias na Disney, encheram suas redes sociais, Rodrigo viu tudo. Júlia ligou, eufórica. Você viu que o Rodrigo comentou na sua foto do Forbes? Não, o que ele disse? Parabéns, você sempre mereceu. Com 3 pontos de exclamação. E a Yasmin curtiu o comentário. Elisa revirou os olhos. Eles voltaram? Não, mas ela vem para o Brasil às vezes. Parece que o Diego também perdeu tudo em investimentos ruins. Ironia das ironias. Karma realmente não falha. Naquela sexta-feira, Elisa teve uma surpresa. Sua secretária avisou. Tem um Rodrigo Montenegro na recepção. Diz que vocês se conhecem. Não tem agendamento, mas insiste em falar com você. O coração de Elisa acelerou. Rafael estava no consultório. Gabriel na creche. Ela estava sozinha. Manda subir. 5 minutos. Rodrigo entrou na sala dela com a humildade de quem conhece a derrota. O terno era melhor que o de 2 anos atrás, mas ainda longe do padrão que ele usava. Cabelo com mais fios brancos. Olheiras profundas. Elisa, obrigado por me receber. 5 minutos, Rodrigo. Tenho reunião. Eu só vim agradecer. De verdade. A consultoria que Thomas me deu, as indicações... Reconstruir parte da empresa. Não é o que era, mas é honesto. E eu queria que você soubesse que... Eu entendi. Entendeu o quê? Que o maior erro da minha vida foi deixar você ir. Que não existe dinheiro, cargo ou mulher que substitua o que tínhamos. Ele engoliu seco.
E que Gabriel, ele seria mais feliz comigo do que com um padrasto. A raiva subiu, rápida e quente. Sai daqui. Elisa, eu mudei. Sai daqui agora. Ela se levantou, voz cortante. Você assinou a renúncia de guarda. Rafael é o pai do Gabriel, legalmente. E você tem a audácia de vir aqui no meu escritório, no meu momento de triunfo, me dizer que quer voltar para nossas vidas? Eu só pensei que talvez com o tempo só me mostrou como fiz bem em te deixar para trás. Você quer saber como está o Gabriel? Está ótimo, feliz, amado, por um pai de verdade que acorda de madrugada quando ele tem pesadelo, que sabe qual é o desenho favorito dele, que ensina ele a andar de bicicleta. Você é apenas o doador de esperma. E isso nunca vai mudar. Rodrigo estava pálido. Você se tornou cruel. Eu me tornei forte, tem diferença. Elisa apontou para a porta. Agora sai antes que eu chame a segurança. Ele saiu sem mais palavras. Elisa sentou, tremendo. Ligou para Rafael. Ele apareceu aqui. Quem? Rodrigo. Querendo, sei lá, relevância. Um lugar na vida do Gabriel. Quer que eu vá aí? Não, já mandei embora. Ela respirou fundo. Mas preciso ouvir sua voz. Preciso lembrar que escolhi certo. Você escolheu perfeito. E eu te amo. E o Gabriel te ama. E vamos comer pizza hoje porque ninguém merece cozinhar numa cesta. Ela riu, as lágrimas secando. Te amo também. Aquela noite, abraçada a Rafael enquanto Gabriel dormia entre eles, invadira a cama deles com a desculpa de pesadelo, mas estava roncando tranquilo. Elisa percebeu algo fundamental. Vingança não era sobre destruir Rodrigo. Era sobre construir uma vida tão boa que ele se tornasse irrelevante. E ela conseguira. 5 anos se passaram desde aquele jantar fatídico que mudara tudo. Gabriel estava com 7 anos, perdendo os dentes da frente e completamente obcecado por dinossauros. Seu quarto parecia o set de filmagem de Jurassic Park, com pôsteres, bonecos, livros e até lençóis temáticos. Sofia, sua irmãzinha de 3 anos, era pura energia em forma de cachinhos e laços cor-de-rosa. Elisa era CEO consolidada da Vanguard Tech, que agora valia impressionantes 3 bilhões de dólares. E Rafael? Bem, Rafael acabara de dar a notícia que mudaria tudo novamente. Você tem certeza? Júlia gritou pelo telefone, tão alto que Elisa teve que afastar o aparelho da orelha. Do outro lado da linha, podia-se ouvir música alta. Júlia estava no salão de beleza, fazendo as unhas. Gente, minha melhor amiga está grávida de novo, ela anunciou para todo o estabelecimento. Júlia? Elisa riu, sentindo o rosto esquentar. Sim, tenho certeza. 3 testes, um exame de sangue. Vai ser o 3º. E Rafael quase desmaiou quando viu o resultado. Mentira, eu não quase desmaiei. Rafael protestou do outro lado da sala, onde montava um quebra-cabeça de 1000 peças com Gabriel. Eu apenas sentei rapidamente para processar a informação. Você ficou branco e se agarrou na pia do banheiro. Elisa rebateu rindo. Detalhes técnicos. Gabriel levantou a cabeça interessado. Mamãe, é verdade? Vou ter outro irmãozinho? Ou irmãzinha? Elisa corrigiu, acariciando a barriga ainda invisível. Estava de apenas 6 semanas. Sofia vai ter companhia. Pode ser um dinossauro? Gabriel perguntou esperançoso. Infelizmente, biologia não funciona assim, campeão. Então quero um dinossauro de verdade como compensação. Um Tirano Rex. Ou pelo menos um Velociraptor pequenininho. Rafael e Elisa trocaram olhares divertidos. Vamos negociar, Rafael disse diplomaticamente. A vida era absurdamente boa. Tão boa que às vezes Elisa se pegava tocando madeira, jogando sal por cima do ombro, fazendo simpatias bobas, porque parecia impossível, improvável, quase irreal ser tão feliz. Ela tinha tudo. Carreira espetacular, casamento sólido, filho maravilhoso, outro bebê a caminho, saúde, estabilidade financeira. E então, como num filme onde a música dramática começa a tocar, tudo desmoronou. Foi numa terça-feira. Elisa lembra exatamente porque terças eram dias de reunião de diretoria.
Ela estava revisando os slides da apresentação trimestral quando Thomas Chen explodiu em sua sala, sem bater, o rosto pálido como papel. "Liga à TV", ele disse, voz tensa. "Canal de notícias, agora." Elisa pegou o controle remoto, sentindo o estômago revirar. Enjoos matinais ou pressentimento? A tela se iluminou mostrando uma cena que parecia saída de um filme policial. Rodrigo Montenegro sendo escoltado por pelo menos 6 policiais federais, algemas nos pulsos, terno amarrotado, cabelo desgrenhado. A apresentadora, com aquela voz grave de quem anuncia tragédias, dizia: "Escândalo no mundo corporativo. Ex-CEO Rodrigo Montenegro é preso em operação da Polícia Federal por fraude milionária, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. As investigações apontam para um esquema que desviou mais de 50 milhões de reais de investidores." "Não pode ser", Elisa murmurou, sentindo as pernas bambas. Sentou-se pesadamente. "Tem mais", Thomas disse, e sua voz tinha aquela qualidade sombria que precede más notícias. Ele passou o tablet para ela. Página 7 do relatório da Polícia Federal. Elisa leu e releu e sentiu a bile subir na garganta. Rodrigo havia usado o nome dela, o nome da Vanguard Tech. Criara e-mails falsos que pareciam vir de Elisa, garantindo investimentos, prometendo parcerias inexistentes. Forjara contratos com a assinatura dela, mal feita, mas convincente o suficiente para pessoas desesperadas por lucro fácil. Dissera a investidores que tinha contatos íntimos na Vanguard, que Elisa pessoalmente garantira certos negócios. "Ele me usou", ela disse, voz saindo estrangulada. "Aquele filho da mãe me usou." Thomas nunca a ouvira xingar antes. "Os advogados já estão preparando defesa. Temos todos os registros que comprovam que você não teve nada a ver com isso. E-mails, ligações, tudo documentado desde quando você o ajudou há 5 anos. 5 anos atrás eu fui idiota", Elisa disse amargamente. "Achei que estava sendo magnânima a pessoa maior, e ele guardou isso como munição." O telefone começou a tocar incessantemente. Imprensa, investidores nervosos, acionistas exigindo explicações, o departamento jurídico em pânico. Rafael apareceu 20 minutos depois, tendo largado tudo no consultório. Encontrou Elisa pálida sentada na sala de reuniões, cercada por pilhas de documentos e 3 advogados falando ao mesmo tempo. "Todo mundo sai", ele disse com voz que não admitia discussão. "Agora." Quando ficaram sozinhos, ele simplesmente a abraçou. "Eu vou matar aquele desgraçado", Rafael disse baixinho, mas com uma fúria contida que Elisa raramente via nele. "Vou até a prisão e matar com minhas próprias mãos." "Você é médico. Jurou não causar dano", Elisa disse contra seu peito. "Faço exceções para vermes que ameaçam minha família." Ela riu, mas foi um som molhado, quebrado. "Estou grávida de 6 semanas e meu ex-marido acabou de me implicar num esquema de 50 milhões. Ótimo timing. O bebê está bem?" "Está, mas meu estresse não está ajudando." As próximas 48 horas foram um borrão de advogados, delegados da Polícia Federal, declarações à imprensa, reuniões de crise. Elisa mal dormiu, mal comeu. Gabriel percebia que algo estava errado, apesar de todos tentarem esconder. "Mamãe, por que tem gente com câmera na porta?" Ele perguntou na quinta-feira de manhã, apontando para os jornalistas acampados em frente ao prédio deles. "É trabalho, amor. Coisa chata de adulto." "Tem a ver com aquele homem feio que passou na TV? O da polícia?" Elisa e Rafael trocaram olhares. "Você viu?" "Vi na escola. O João disse que o pai dele conhece esse homem. Disse que ele é criminoso." Gabriel franziu o senho. "Você conhece ele, mamãe?" "Conheci, há muito tempo, mas ele fez escolhas ruins." "Tipo roubar?" "Tipo isso." "Então a polícia vai prender ele para sempre?" "Provavelmente." Gabriel pensou por um momento. "Bom, gente que faz coisa ruim tem que ter consequência. Você sempre diz isso." Do alto de seus 7 anos, ele tinha razão. O interrogatório com a Polícia Federal foi marcado para sexta-feira, às 14 horas. Elisa chegou com sua equipe de advogados,
4 deles, todos caros, todos agressivos, e uma pasta contendo 5 anos de documentação meticulosa. O delegado responsável, Dr. Sérgio Ramos, era um homem de 50 e poucos anos, careca, óculos de grau, ar de quem já viu de tudo nessa vida. Senhora Almeida, ele começou folheando papéis. O Sr. Montenegro alega que vocês tinham uma parceria informal, que a senhora o orientava nos negócios, fornecia contatos em troca de... Bem, os registros não especificam em troca do quê. Elisa sentiu a raiva ferver. Ele está insinuando que eu recebia propina? Ele insinua muita coisa, mas insinuações não são provas. O delegado empurrou uma pasta para ela. Estes são os e-mails que ele forjou. Reconhece algum? Ela leu. Era perturbador ver suas palavras, seu estilo de escrita, sua assinatura, tudo falsificado com cuidado meticuloso. Mas havia erros, pequenos detalhes que só quem realmente a conhecesse perceberia. Este aqui, ela apontou, fala em garantir retorno de 30% em 6 meses. Eu jamais garantiria retorno específico. É antiético e ilegal. E este está datado de 15 de março de 2023, um sábado, horário às 23 horas e 47 minutos. Eu estava em trabalho de parto neste dia. Tenho certidão de nascimento da minha filha para provar. Ela puxou o documento da pasta. Sofia nasceu às 23 horas e 32 minutos. Duvido que eu estivesse enviando e-mails de negócios 15 minutos depois. O delegado quase sorriu. Argumento sólido. Foram 3 horas de perguntas, respostas, documentos, contra-argumentos. No final, o delegado recostou na cadeira. Senhora Almeida, está cristalino que a senhora foi vítima aqui, não cúmplice. O Montenegro forjou documentos, usou seu nome indevidamente e tentou se esconder atrás da sua reputação. Ele tirou os óculos, esfregando os olhos cansados. Mas preciso perguntar, por que você o ajudou há 5 anos? Depois de tudo que ele fez? Elisa suspirou. Porque eu quis ser a pessoa maior, quis provar que não guardava rancor, e porque, no fundo, não queria que meu filho crescesse sabendo que o pai biológico morreu na sarjeta por minha causa. Nobre, mas ingênuo. Aprendi minha lição. Posso vê-lo? Elisa perguntou de repente. O Rodrigo. Quero olhar nos olhos dele e perguntar por quê. O delegado hesitou. É irregular. Por favor. Algo no rosto dela. Talvez a gravidez recente, talvez a exaustão óbvia, talvez o peso de 5 anos de merda acumulada, o convenceu. 15 minutos, com escolta. Rodrigo Montenegro estava numa sala de interrogatório fria e sem janelas. Ele usava macacão laranja de presidiário, algemas nos pulsos. Quando Elisa entrou, ele levantou o rosto e ela viu que ele estava chorando. Elisa, ele começou, voz quebrada. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Cala a boca. A voz dela saiu gelada, cortante como bisturi. Não quero suas desculpas, quero explicações. A empresa quebrou, de novo. Eu tentei reconstruir, tentei ser honesto, mas as dívidas, eu estava afogado. E pensei que se usasse seu nome, sua influência, você me usou, forjou minha assinatura, me implicou em crimes federais. Estou grávida, Rodrigo. Grávida de 6 semanas, lutando com enjoos, tentando dirigir uma empresa de bilhões, e você faz isso? Ele empalideceu ainda mais. Você está grávida? Não é da sua conta. Você perdeu o direito de saber qualquer coisa sobre minha vida quando assinou aqueles papéis de renúncia de guarda. Como está o Gabriel? Feliz, amado, com um pai de verdade. Você é apenas o erro genético que o criou. Rafael é o pai dele. Rodrigo fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu mereço tudo isso. Sim, merece. Elisa se inclinou para a frente. Sabe qual é a parte engraçada, Rodrigo? Eu te ajudei. 5 anos atrás, quando estava na sarjeta, eu te ajudei. Arranjei reuniões, dei contatos, dei uma chance, e você guardou isso como munição. Usou minha bondade como arma. Eu sei, e me desculpe. Por favor, me desculpe. Suas desculpas não significam nada. Você vai passar os próximos 15, 20 anos numa cela. E sabe o que eu vou estar fazendo?
vivendo, criando meus filhos, amando meu marido, dirigindo minha empresa, sendo feliz, enquanto você apodrece aqui dentro. Ela se levantou para ir embora. Elisa, Rodrigo a chamou desesperadamente. Por favor, pelo menos, diz para o Gabriel que eu pensei nele, que eu sinto muito por não ter sido o pai que ele merecia. Elisa parou na porta sem se virar. Gabriel nem sabe que você existe e nunca vai saber. Para ele você é apenas o homem ruim que passou na TV e é tudo que você merece ser. Ela saiu daquela sala e nunca mais olhou para trás. A notícia da prisão de Rodrigo dominou os jornais por semanas. A mídia adorava o drama. Ex-marido traidor tenta destruir ex-esposa bem-sucedida. Alguns veículos pintavam Elisa como vítima. Outros insinuavam cumplicidade. Mas no final, a verdade prevaleceu. Rodrigo Montenegro foi condenado a 18 anos de prisão por fraude, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Yasmin, a ex-amante, deu entrevistas dizendo que sempre soube que ele era criminoso. Conveniente, considerando que ela mesma roubara dele. Diego, o ex-sócio, estava falido em Porto Alegre, vendendo seguro de vida por telefone e morando com a mãe. Karma tinha um senso de humor refinadíssimo. 3 meses depois, quando a poeira finalmente assentou, Elisa estava na primeira fila da apresentação de dinossauros da escola de Gabriel. Ele fazia um Tiranossauro Rex muito convincente, completo com rugidos que fizeram 3 crianças chorarem. Eu fui o melhor, né, mamãe? Gabriel perguntou depois, ainda com a fantasia verde e garras de papelão. O mais assustador, com certeza, Elisa garantiu, beijando seu nariz. Papai Rafa disse que vai me ensinar rugidos ainda melhores, e que quando o bebê nascer, a gente pode ensinar ele também. Rafael riu, passando o braço pela cintura de Elisa. Vai ser a família mais barulhenta do quarteirão. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, o que envolveu 3 histórias, 2 copos de água, um xixi de última hora e 15 minutos de negociação sobre se dinossauros poderiam ou não ser pets legais, Rafael e Elisa finalmente ficaram sozinhos. Acabou, ele disse suavemente, mãos acariciando a barriga dela, que começava a mostrar uma curvinha discreta. Rodrigo não pode mais te machucar. Ele nunca pôde, na verdade, Elisa disse. Porque eu não deixei. Porque construí algo sólido demais para ele destruir. Você é incrível. E você é piegas. Aprendi com a melhor. Eles riram, e o bebê dentro dela deu um chutinho minúsculo, como se quisesse participar da piada. E enquanto adormecia nos braços do homem que amava, com o filho que a transformara em mãe dormindo no quarto ao lado e um novo bebê crescendo dentro dela, Elisa percebeu algo fundamental. Vingança não era sobre ver o vilão cair. Era sobre se erguer tão alto que a queda dele se tornasse irrelevante. E ela não apenas se erguera, ela havia voado. E nada, jamais a derrubaria de novo. 3 anos depois da prisão de Rodrigo Montenegro, Elisa Almeida estava no palco do Tech Summit Brasil. O mesmo evento onde anos atrás celebrara sua primeira grande vitória. Mas desta vez não era apenas uma executiva promissora. Era a palestrante principal, a estrela do evento. A CEO de uma empresa avaliada em 4 bilhões de dólares. O auditório comportava 5.000 pessoas. Estava lotado, com gente de pé nos corredores. Elisa ajustou o microfone, respirou fundo e deixou o silêncio se instalar. Usava um tailleur vermelho, cor de poder, cor de vitória. O cabelo, antes sempre preso em coques apressados, agora caía em ondas elegantes sobre os ombros. Aos 34 anos, ela irradiava confiança. Há 8 anos, começou, voz firme ecoando no auditório. Eu estava grávida de 7 meses, recém-divorciada, morando num apartamento de 40 metros quadrados. Meu ex-marido havia me deixado por sua assistente 2 meses antes do parto. Eu não tinha emprego fixo, chorava todas as noites e achava que minha vida tinha acabado. Um murmúrio percorreu a plateia. Câmeras focaram em seu rosto. Naquela época, se alguém me dissesse que em menos de uma década eu estaria aqui, neste palco, dirigindo uma das maiores empresas de tecnologia do país, com 3 filhos e um casamento feliz,
Eu diria que essa pessoa estava louca. Ela sorriu. Mas a vida tem um senso de humor peculiar. E às vezes, a pior coisa que nos acontece é exatamente o empurrão que precisávamos. A apresentação durou 40 minutos. Elisa falou sobre resiliência, sobre transformar dor em combustível, sobre nunca deixar que outros definissem seu valor. Contou sobre as noites em claro montando berço sozinha, sobre as reuniões importantes com leite materno vazando no blazer, sobre aprender a pedir ajuda. Eu costumava pensar que força era fazer tudo sozinha, disse. Mas aprendi que verdadeira força é saber quando aceitar a mão estendida. É permitir que as pessoas te amem. É escolher recomeçar, mesmo quando parece impossível. Quando terminou a ovação foi ensurdecedora. Pessoas choravam na plateia. Jovens profissionais a olhavam como se ela fosse um farol na tempestade. Nos bastidores, Rafael esperava com os 3 filhos. Gabriel, agora com 10 anos, estava num terninho azul marinho que o fazia parecer um mini executivo. Aos 10 anos, já tinha o rosto do pai biológico, Rodrigo, mas os olhos bondosos e o sorriso caloroso eram pura influência de Rafael. Sofia, de 6 anos, era pura energia encapsulada num vestido rosa com laços. Cachinhos negros, olhos enormes, bochechas que todo mundo queria beliscar. Ela segurava um cartaz colorido. Mamãe é a melhor CEO do mundo. Com 3 pontos de exclamação e um desenho de unicórnio, porque criança de 3 anos. E Miguel, de 3 anos, dormia tranquilamente no carrinho, babando no ombro do ursinho de pelúcia, completamente alheio à grandiosidade do momento. Mamãe! Sofia gritou quando Elisa apareceu, correndo para abraçá-la com força suficiente para quase derrubá-la. Você foi incrível, Gabriel disse mais contido, mas com orgulho óbvio nos olhos. Tipo, sério, várias pessoas estavam chorando. Você é tipo uma super-heroína. Super-heroína que esquece de comprar leite e queima torrada. Elisa riu, bagunçando o cabelo dele. Rafael a puxou para um beijo. Minha CEO favorita. Sua única CEO, ela corrigiu. Isso também. Foram almoçar num restaurante familiar. Nada sofisticado, apenas um lugar aconchegante com menu kids e área de brinquedos. Elisa insistia nisso, manter os pés no chão, não deixar o sucesso subir a cabeça. Ela se lembrava bem de como Rodrigo ficara insuportável quando o dinheiro começou a aparecer. No meio do almoço, Gabriel construindo uma torre arquitetonicamente questionável com batatas fritas, Sofia lambuzada de ketchup, Miguel acordando e exigindo atenção, o telefone de Elisa tocou. Número desconhecido. Ela normalmente não atendia, mas algo, intuição, destino, sei lá, a fez atender. Senhora Almeida? Voz masculina, formal, cansada. Aqui é Dr. Mendes, do Hospital Prisional de Catanduva. O detento Rodrigo Montenegro está internado em estado grave. Câncer terminal, estágio 4. Ele tem poucos dias e pediu como última vontade para falar com a senhora. O mundo de Elisa parou por um segundo. Rafael percebeu imediatamente. O que foi? Ele perguntou baixinho. Ela cobriu o telefone. Rodrigo está morrendo, quer me ver. A mesa ficou silenciosa. Até Sofia parou de comer. Você não tem que ir, Rafael disse firmemente. Ele não merece seu tempo. Eu sei. Elisa olhou para os filhos. Gabriel, que não fazia ideia de que Rodrigo era seu pai biológico. Sofia e Miguel, frutos do amor verdadeiro. Mas preciso fazer isso por mim, para fechar esse capítulo de vez. No telefone, ela disse, estarei aí amanhã. O hospital prisional era tudo que Elisa imaginara. Cinza, frio, opressivo. O cheiro de desinfetante não conseguia esconder o cheiro subjacente de desespero. Guardas armados, grades por toda parte, olhares vazios de homens que perderam a esperança. Rodrigo Montenegro estava no leito isolado do fim do corredor. Elisa quase não o reconheceu. Onde antes havia um homem de 1,82 m, ombros largos, sempre impecável em ternos Armani, agora jazia um esqueleto coberto de pele amarelada. Careca pela quimioterapia, olheiras profundas, mãos trêmulas conectadas a cáries. Tinha apenas 42 anos, mas parecia ter 90. Elisa sentiu um aperto no peito.
As lágrimas lhe vieram à garganta. Rodrigo fora cruel e desumano, abandonado ela grávida e ainda tentado envolvê-la em suas atividades criminosas, quando ela apenas quis ajudá-lo. Mas ainda assim, Rodrigo um dia tinha sido o amor da sua vida. E pai biológico de Gabriel, o karma dessa vez tinha pego pesado demais. Você veio, ele disse, voz rouca, mal acima de um sussurro. Não sei por quê, Elisa respondeu honestamente, puxando uma cadeira, mas mantendo distância. Talvez curiosidade mórbida. Ele tentou rir, mas saiu como tosse dolorosa. Sempre gostei do seu humor ácido. Era uma das coisas que me atraíam. Que pena que não era suficiente para você não me trair. Silêncio pesado. Como está o Gabriel? Rodrigo perguntou finalmente. Não é mais assunto seu. Eu sei que não tenho direito. Mas posso saber? Só dessa vez? Antes de... Elisa suspirou. Olhou para aquele homem patético e sentiu um nó na garganta. Não tinha raiva nem satisfação, somente pena. Apenas vazio. Ele está ótimo. Tem 10 anos. Adora dinossauros. Joga futebol. Tira notas excelentes. É gentil, engraçado, protetor com os irmãos. Tudo o que uma mãe poderia querer num filho. Irmãos? A voz de Rodrigo quebrou. Tenho mais 2 filhos. Sofia, de 6, e Miguel, de 3. Com Rafael, meu marido. O amor da minha vida. O homem que esteve ao meu lado em cada mamada às 3 da manhã, em cada crise de trabalho, em cada momento importante. E você? Rodrigo fechou os olhos. Você está feliz? Absurdamente. Sou CEO da Vanguard Tech, empresa de 4 bilhões. Acabei de palestrar para 5.000 pessoas. Tenho uma família linda, uma casa com jardim, um cachorro chamado Thor. Sou tudo o que você disse que eu nunca seria sem você. Uma lágrima escorreu pelo rosto cadavérico de Rodrigo. Meu maior arrependimento, ele disse lentamente, não foi te perder, Elisa. Foi nunca ter te valorizado quando te tinha. Foi olhar para você e ver apenas a esposa, a decoração, nunca a mulher brilhante que sempre foi. Eu sei. Yasmin me visitou, uma vez. Sabe o que ela disse? Ele tossiu. Que eu era patético, que ela nunca me amou, só queria dinheiro e status. E o Diego, meu sócio, meu melhor amigo, perdeu tudo em cassinos em Macau. Está morando com a mãe dele numa kitnet em Porto Alegre, vendendo seguro de vida por telefone. Karma tem um senso de humor refinado, Elisa murmurou. Eu tentei reconstruir, sério, depois que você me ajudou há 5 anos. Mas eu trapaceei de novo. Forjei documentos, envolvi seu nome. E quando caiu tudo. Mais tosse. 3 anos aqui dentro, sem visitas, sem cartas, sem nada. E agora, câncer. Justiça poética, não? Justiça não. Isso é karma. Ela corrigiu. Rodrigo a olhou com olhos fundos e desesperados. Preciso pedir perdão, de verdade, por tudo. Por te humilhar naquele restaurante, te abandonar grávida, tentar te destruir quando você só tentou me ajudar. Você não merecia nada disso. Você merecia o mundo e eu te dei migalhas. Não, eu não merecia. Mas sabe o que é engraçado, Rodrigo? Eu te agradeço. Ele piscou, confuso. Você me libertou. Se tivesse ficado comigo, eu ainda seria aquela mulher pequena que se contentava com migalhas, que não acreditava no próprio potencial. Você me forçou a crescer, a lutar, a me tornar quem sempre deveria ter sido. Elisa se levantou. Então, obrigada, por ser o pior erro da minha vida, porque foi esse erro que me levou para o caminho certo. Elisa, a voz dele estava sumindo. O Gabriel, ele sabe? Sobre mim? Não, e nunca vai saber. Para ele, Rafael é o pai, o único pai. O homem que o ensinou a andar de bicicleta, a amarrar o tênis, a ser gentil. Você é apenas o doador de esperma, e isso nunca vai mudar. Cuida dele, e da Sofia e do Miguel, do jeito que eu nunca cuidei de ninguém. Sempre cuidei, e sempre vou cuidar. Elisa caminhou até a porta, a mão na maçaneta. Elisa? Rodrigo a chamou uma última vez, voz quase inaudível.
Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. E eu fui idiota demais para perceber, até que fosse tarde demais. Ela olhou para trás uma última vez. Sim, foi. E saiu. Rodrigo Montenegro morreu 3 dias depois, sozinho, sem ninguém segurando sua mão. O corpo foi cremado, as cinzas enviadas para uma irmã distante em Curitiba que ele não via há 15 anos. Não houve funeral, não houve coroa de flores, não houve lágrimas. Ele simplesmente deixou de existir. Elisa não contou a Gabriel. Não havia necessidade. O menino tinha um pai, Rafael. E isso era tudo que importava. 6 meses depois, num domingo preguiçoso de sol, a família Almeida estava no parque. Gabriel ensinava Sofia a andar de bicicleta, com sucesso questionável, considerando que ele mesmo ainda era meio desastrado. Miguel brincava na grama, fascinado por formigas que carregavam migalhas. Rafael e Elisa os observavam do banco, mãos entrelaçadas. "Você está feliz?" Rafael perguntou de repente. Pergunta capciosa. Curiosidade genuína. Elisa olhou ao redor. Gabriel correndo atrás de Sofia, gritando: "Freio, usa o freio!" Miguel com terra na boca. De novo, o cachorro Thor latindo para um esquilo, a bagunça organizada que era sua vida. Absurdamente feliz, assustadoramente feliz, perigosamente feliz. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. "E você?" "Completo. Sempre quis uma família grande e barulhenta. Só não sabia que seria tão barulhenta." "Ei!" Gabriel gritou de longe. "Eu ouvi isso e não somos barulhentos, somos..." "Expressivos." Eles riram. "Sabe o que é incrível?" Elisa disse. "Se você me encontrasse 8 anos atrás, chorando naquele estacionamento, grávida e destruída, eu nunca imaginaria que chegaria aqui." "Eu sabia", Rafael disse suavemente. "Desde o primeiro segundo que te vi, eu soube que você era especial, forte, incrível, assustadoramente inteligente e linda de morrer. Você só queria me conquistar." "Isso também." Ele a beijou. "Mas eu estava certo. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Você e essas 3 mini-versões de caos." Naquela noite, depois de banhos, histórias de ninar, 5 copos de água, 2 monstros debaixo da cama e um xixi de última hora, as 3 crianças finalmente dormiram. Elisa e Rafael desabaram no sofá exaustos. "Sobrevivemos a mais um dia", ele brincou. "Vencemos mais um dia", ela corrigiu. E era verdade. Cada dia era uma vitória. Sobre o passado, sobre a dor, sobre todos que duvidaram. Elisa Almeida não apenas sobreviveu, ela triunfou espetacularmente. E enquanto adormecia, cercada por amor, barulho, bagunça e felicidade imperfeita, ela sorriu. Porque no final, ela não precisou destruir Rodrigo. Ele se destruiu sozinho. E ela simplesmente viveu. E viver bem, com amor, propósito e alegria, foi a melhor, mais doce, mais satisfatória vingança de todas. Se essa história tocou você, se em algum momento da sua vida alguém tentou te diminuir, te trocar ou te apagar, lembre-se, o seu valor não depende de quem foi embora. Escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Sua voz importa. Deixe seu like para que mais histórias como essa continuem sendo contadas. E se inscreva no canal, porque a próxima história pode ser exatamente a que você precisava ouvir.